Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mais Ambiente, a segunda neste ano de 2022. É nosso convidado para esta emissão o Dr. Constantino Azevedo, dos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo. Vamos começar por fazer, ou melhor, pelo Dr. Constantino fazer a sua própria apresentação, porque nós, o último programa que fizemos já foi mais ou menos há 3 anos. Já há pessoas que não têm essa ligação, já não se lembram muito bem. Vamos, então, hoje que recebemos aqui no programa o Dr. Constantino Azevedo, fazer uma apresentação para depois passarmos aos temas do programa de hoje. Olá, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos estão a ouvir e aos vianenses em particular. O Constantino é tão só a pessoa responsável, sob o ponto de vista técnico, pela gestão municipal, a gestão pública municipal dos resíduos urbanos em Viana do Castelo e, portanto, é nesse sentido que, enfim, e é nos serviços municipalizados que desenvolvo, portanto, a minha atividade. Muito bem. Ora, como eu disse, há 3 anos que não nos encontrávamos, por questões diversas, e a mais importante foi a Covid-19, que colocou aqui algumas interrupções em algumas atividades, afetou também a comunicação social nesta interação de programas que fazíamos. E Dr. Constantino, vamos fazer aqui uma espécie de um rescaldo do que foram estes 3 anos em termos de atividade dos serviços municipalizados no que diz respeito à recolha de resíduos sólidos. Como é que se passou por estes 2 anos de pandemia? Quais foram as principais dificuldades que foram colocadas ao vosso serviço? É verdade, Fernando, foram anos bastante difíceis pelo contexto, enfim, pandémico que enfim, as empresas, as instituições e também as famílias passaram, e os serviços municipalizados não ficaram à parte desta realidade, portanto viveram também as suas dificuldades num contexto em que o serviço público essencial que prestam aos vianenses, à nossa comunidade, teve que ser assegurado e até, digamos assim, reforçado. E, portanto, foram anos complicadíssimos, portanto, que só a competência e a resiliência dos nossos colaboradores, dos nossos trabalhadores, e da administração, naturalmente, assim, foi só por isso foi possível conseguir manter a prestação deste serviço público essencial com níveis bastante satisfatórios. É uma atividade que não podia parar, apesar da pandemia. Exatamente, portanto, tal como outros setores da saúde e demais, portanto, o serviço de recolha de resíduos, sendo então um serviço público essencial, não pôde de facto parar, tivemos até que reforçar. Até que as pessoas em confinamento havia a tendência de fazerem mais resíduos sólidos. Sim, eu sei que houve pessoas que até andaram a fazer limpezas em casa, aproveitaram para fazer limpezas de anos, não é? E foi mesmo assim, portanto, além das dificuldades próprias, enfim, resultantes da situação pandémica, que os nossos colaboradores também não ficaram imunes a serem infectados, e também com pessoas confinadas em casa, e portanto toda essa logística foi realmente difícil de gerir, e de facto também acresce aquilo que acabou de referir e bem, que é uma produção maior, natural, pelo facto das pessoas estarem confinadas em casa e, portanto, fazerem mais resíduos. E cuidados especiais com os vossos colaboradores? Sim, esse foi um dos aspectos. No início de 2020, portanto, no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, quando apareceu a SARS-CoV-2, havia uma preocupação pelo desconhecido e, portanto, houve até preocupações acrescidas de proteção dos nossos trabalhadores, daí, enfim, os serviços tivessem um gasto adicional bastante considerável no que tange, por exemplo, aos equipamentos de proteção individual de todos os nossos trabalhadores, assim como um reforço da higienização dos equipamentos que estão nas vias públicas, portanto, todo um conjunto, uma panóplia de infraestruturas
estruturas, até as ruas, se recordar, até as ruas tiveram que ser lavadas com recurso a produtos desinfetantes próprios e adequados, porque se pensava que até, portanto, as superfícies seriam veículos transmissores do vírus. Mas houve colaboradores técnicos que tiveram que ser afetados a esses serviços, ou seja, especialistas? Portanto, para a limpeza, para a lavagem das ruas? Os nossos trabalhadores. Sim. Portanto, foi em contexto de recurso interno, portanto, internalizamos esse esforço e, portanto, esse acréscimo de trabalho àquilo que era o trabalho, digamos assim, normal. Portanto, houve que reforçar, porque no início era o desconhecido e, portanto, as preocupações eram demasiadas e, portanto, a necessidade de proteger e salvaguardar a saúde pública era necessária, portanto, e foi de facto uma prioridade, e por isso os nossos trabalhadores estão naturalmente de parabéns, porque corresponderam sempre sim, com um sim, e por vezes em contexto bastante difícil, porque os nossos trabalhadores também têm família. Muita dessa família também, muitas delas estavam em casa confinados, com filhos, etc. E, portanto, foi realmente gerir essa logística, foi de facto um desafio muito interessante. Dr. Constantino, e até houve alienação de algumas boas práticas na higiene, como foi deixar os contentores abertos para as pessoas não tocarem na tampa quer dos contentores e até dos ecopontos. Exatamente. Houve essa... Foi estranho para muita gente ver aquilo, mas tinha uma justificação. O propósito era de facto que, como eu disse, o desconhecido, portanto, e o alcance da transmissibilidade do vírus era de tal ordem que até nos pareceu correto, adequado, deixar, portanto, as tampas dos contentores abertas, que não é prática, como sabemos, numa situação normal, a tampa dos equipamentos deve estar fechada. E, portanto, nessa altura, de facto, foi uma das iniciativas que tivemos que adotar, portanto, por forma a dar tranquilidade aos nossos cidadãos, para poderem, no fundo, utilizar os equipamentos de uma forma segura e, enfim, que salvaguardasse a saúde pública. Era esse o objetivo dessa iniciativa. Mas não houve nenhum problema de maior durante estes 2 anos relacionado com o decurso desta atividade em tempos pandémicos? Não houveram, as dificuldades foram as naturais, não é? Mesmo com os recursos humanos, não houve nenhum problema? Não, foi possível gerir com os recursos internos que tínhamos na altura e que temos hoje, sem prejuízo de uma organização do trabalho mais adequada às circunstâncias, portanto, de 2020, como, por exemplo, o desfazamento de horários. Portanto, nós temos uma concentração maior em 2 períodos do dia, e houve aqui necessidade, de forma a que os trabalhadores também não se cruzassem, não estivessem juntos. Houve aqui necessidade de organizar o trabalho de uma forma diferente, desfazendo aqui alguns horários, e daqui realçar realmente a disponibilidade dos trabalhadores e até das estruturas representativas dos trabalhadores, portanto, os sindicatos, que aqui também tiveram um papel preponderante junto da administração na aceitação daquilo que eram as práticas que na altura nos pareciam ser as mais adequadas, e isso foi possível também contando naturalmente com a participação dos cidadãos, que também foram eles próprios tendo sempre alguns cuidados, como por exemplo com o bom acondicionamento dos resíduos, ensacando sempre muito bem os seus resíduos. Perceberam, através das mensagens que foram veiculadas na altura, para a necessidade de, sempre que havia alguém infectado na sua habitação, haver uma duplicidade de ensacamento do resíduo indiferenciado, e isso observou-se, tivemos esses cuidados, e até em alguns casos fomos à casa das pessoas buscar especificamente o resíduo à fração, sempre que isso foi necessário e solicitado. Muito bem, Dr. Constantino, avançando aqui nos temas que temos para hoje, teremos que dizer que, paralelamente também a esta fase pandémica que se iniciou por início de 2020, aconteceu também
alteração da atividade empresarial, não é? Porque os serviços municipalizados passaram de serviços municipalizados de saneamento básico de Viana do Castelo, porque quer a água, quer também o saneamento passou para outra empresa e, portanto, a atividade dos serviços municipalizados passou a ter a ver-se com a gestão dos resíduos urbanos e também com a atividade da limpeza pública. Houve aqui uma coincidência, quer na adaptação que tiveram que fazer com a pandemia e também com esta alteração da atividade empresarial. Lá está, foi um duplo ajuste, uma dupla aprendizagem para vós também, não é? Sem dúvida, Fernando, diz muito bem, foi de facto um período, enfim, em que os desafios foram enormíssimos e não fosse, enfim, a entrega do corpo de trabalhadores, da direção e da própria administração da altura e o executivo autárquico da altura, não teria sido possível. Foi possível porque houve uma grande união, uma grande simbiose entre as estruturas dos serviços municipalizados que tornou possível então superar esse desafio, que de facto essa alteração ao modelo de negócio ocorreu também a partir de 1 de janeiro de 2020, como toda a gente sabe, com a criação de uma entidade gestora da parceria pública entre o Estado português e os municípios, os 7 municípios do Alto Minho que aderiram à parceria. E de facto a opção do município de Viana do Castelo foi ceder as infraestruturas de água e de drenagem de águas residuais, o saneamento, a uma entidade gestora, as águas do Alto Minho, deixando, portanto, continuando a ser naturalmente a entidade titular e responsável pela prestação desse serviço, só que neste domínio, no domínio do abastecimento público e da drenagem de águas residuais, saneamento, portanto, cedeu a gestão temporária, portanto, por um período, por um prazo estabelecido, a gestão destas infraestruturas. Terminado esse prazo, aliás, o património ainda é do município. Portanto, ultrapassando-se esse prazo, as infraestruturas voltam ao município, portanto, e a titularidade da sua gestão volta para o município. Depois há de se ver se os serviços voltam a ter o SB, que era o saneamento básico, ou não. Na presente atualidade, na altura, os serviços fizeram um rebranding da sua imagem, que resultou realmente, portanto, nesta mudança de imagem, que resulta na supressão do S e do B, e em tudo o resto há uma continuidade, alterando-se a cor, naturalmente. E a cor também. A cor também, de azul para verde, mais condizente com as questões relacionadas com o ambiente, e digamos que foi uma imagem muito bem conseguida, porque tem alguns aspectos de continuidade do que vem de trás, porque os serviços, enfim, existem desde 1928, portanto, e assim continuarão. Desta feita, com a gestão pública, municipal, dos resíduos urbanos, como muito bem referiu o Fernando, e da limpeza pública, ou seja, a titularidade da responsabilidade pela provisão destes serviços é do município de Viana do Castelo, que neste caso em modelo de delegação direta, portanto delega nos serviços municipalizados a gestão dos resíduos urbanos e da limpeza pública. E assim ficou, portanto, esta designação SMVC num modelo de negócio um bocadinho mais curto, portanto, mais restrito, portanto, a estas duas atividades, sem prejuízo de uma outra que portanto, foi atribuída recentemente, que tem que ver com a gestão das praias, portanto, a limpeza de praias, limpeza manual, limpeza mecânica, a higienização dos WCs e futuramente a manutenção dos passadiços, portanto vai ficar
também na responsabilidade dos serviços municipalizados, com o objetivo de, no fundo, e percebe-se, compreende-se, e penso que é uma boa política pública, concentrar numa entidade só aquilo que até agora eram várias entidades, no fundo, a suprir, portanto, e a prestar um serviço também muito interessante aos nossos cidadãos e àqueles que habitualmente nos visitam no verão. Portanto, aqui a ideia bem conseguida, na minha opinião, é de concentrar esta operação numa entidade só, portanto, ficando ela própria responsável pela manutenção das nossas praias. Mas esta digamos assim, alienação ou subversão da gestão da água e do saneamento obrigou-vos também a alguma movimentação interna, algumas alterações internas, nomeadamente até mudança de edifício. Como é que geriram isso? Também e sobretudo ao nível dos recursos humanos, porque houve gente que deixou de pertencer a esta estrutura dos serviços, não é? Sim, nós naquilo que é a atividade principal, resíduos e limpeza pública, não houveram alterações, portanto a estrutura manteve-se. No que diz respeito àquilo a que se designa por serviços partilhados, houve de facto aqui uma alteração, no sentido em que, por exemplo, à data em que os serviços municipalizados tinham todas as áreas de negócio que referi há pouco, a água, saneamento, resíduos, limpeza pública, a estrutura, por exemplo, do serviço partilhado recursos humanos era composto por vários colegas, vários trabalhadores. Claro que com o surgimento das águas do Alto Minho houveram colegas que optaram por transferir-se para as águas do Alto Minho. Portanto, ficámos na altura com 2 colegas, portanto, que ficaram nos serviços municipalizados a dar apoio na mesma área. Em áreas também partilhadas, onde não foi possível, portanto, ficar com os trabalhadores por opção, ficaram na ADAM. Internamente conseguimos nos organizar de forma a suprir esses serviços partilhados e hoje são prestados num contexto de total normalidade e regularidade, portanto, com recurso a meios internos, portanto, não foi necessário fazer portanto, admissões extraordinárias para suprir, no fundo, o quadro de pessoal de serviços partilhados, porque no fundo resume-se a aspectos relacionados com, por exemplo, o atendimento secretaria, que nós na divisão já tínhamos, o atendimento telefónico 258-248-100, que as pessoas utilizam hoje para a recolha de monos, digamos assim, ou monstros, como vulgarmente é designado, e portanto agora essas pessoas fazem também atendimento, portanto, e nesse sentido, portanto, não houve necessidade de admissões extraordinárias para estes serviços partilhados. Portanto, mas o espaço físico também mudou? O espaço que estávamos, alguns desses serviços estavam no Active Center, portanto, na Praça do Alto Minho. Tínhamos ali 2 serviços partilhados, eram as compras e os recursos humanos. Agora recentemente estão agora instalados, portanto, na Avenida de Cabo Verde, portanto, junto ao armazém, portanto, aos estaleiros, onde a divisão de recolha e valorização de resíduos urbanos tem, no fundo, a sua operação e está instalada. Portanto, os colegas já estão mais perto de nós, portanto, estamos melhores nesse sentido. Ora, com quase 3 anos desta neste novo ambiente de atividade empresarial, Dr. Constantino, o que é que se lhe oferece dizer sobre a evolução que tivemos, desde a nossa última conversa em 2019, em que na altura falávamos sobre o projeto Viana Abraça, que teve uma boa implantação e julgo que ainda continuará a ter, mas também sobre a recolha indiferenciada, a seletiva, dos óleos e outra. Que evolução é que a vossa atividade teve ao longo destes últimos 3 anos? E
não falo tanto dos números, porque vimos que os números também eram muito bons aqui no município, mas também podemos lá ir, se quiser, e se tiver essa disponibilidade também dos números. Como é que decorreu esta evolução nestes últimos anos, agora num serviço em que vocês estão mais em cima dele, não é? Porque agora é só isso. Sim, é verdade. Agora os serviços estão concentrados nestas duas atividades. De facto, neste período 2021, atingidos, como falamos há pouco, pela pandemia, foram sui generis, portanto foram anos que, vamos dizer assim, é melhor que não conte para as estatísticas, porque de facto a produção de resíduos indiferenciados não diminuiu, portanto teve um aumento, embora que ligeiro, onde registramos com muito entusiasmo e já vínhamos na altura, em 2019, vínhamos a reportar avanços dos vienenses no que tange à recolha seletiva do multimaterial, portanto estamos a falar do vidro, o papel cartão, as embalagens, portanto cuja gestão cabe à Resolima SA, portanto quem no fundo recolhe e transporta estes materiais para terem um novo fim através da reciclagem, tinha vindo a progredir e de facto registramos um aumento da componente seletiva muito significativo de 2019 para 2020, portanto o que já vinha de trás e vínhamos a reportar isso aqui convosco no programa, que de facto os vienenses têm vindo a ser exemplares neste domínio. De 20 para 21 as coisas acalmaram um pouco, mas ainda assim subimos também no referencial total das frações. Só para ter uma ideia, de 2019 para 2020 passamos de 5.883 toneladas para 6.171, portanto há aqui toneladas do conjunto dos materiais para reciclagem, portanto isto foi uma evolução bastante satisfatória. Já de 2020 para 2021 tivemos apenas uma diferença para mais, mas é sempre positivo, de 6.171 para 6.190 toneladas em 2021, portanto há aqui um acréscimo de 40 e picos toneladas, o que não deixa de ser satisfatório no sentido em que nunca em anos anteriores atingimos um valor como este, e portanto pela primeira vez portanto atingimos de facto este valor e hoje estamos com uns interessantes 72 quilos por habitante ano deste tipo de materiais. Portanto, quer dizer que os vienenses aderem bem à separação dos resíduos? Eu diria muito bem, sem prejuízo de considerar que podemos sempre ainda fazer mais. Portanto, tendo em conta que há imensos, nós temos um ecoponto por cada 133 habitantes, portanto temos aí muita capacidade para receber estes materiais, estejam os vienenses disponíveis para o fazer, porque de facto é uma boa rede, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, é das melhores até do conjunto dos sistemas que existem no nosso país, e devo dizer também que temos a melhor quantidade por habitante ano da CIM Alto Minho, isso sem dúvidas, e comparado com algumas CIMs também, combatimos, isto é, competimos com municípios, enfim, que até têm sistemas de recolha, por exemplo, porta a porta, que têm quantitativos na ordem dos 90, entre os 90 e os 100 quilos por habitante ano, num modelo porta a porta, que é substancialmente mais caro do que a recolha por ecoponto, não é? Percebe-se que a recolha porta a porta tem um ónus operativo maior, um gasto operativo maior do que os ecopontos. Portanto, eu diria que neste sentido estamos muito bem. Menos bem nos indiferenciados, como eu referi, porque aqui de facto estamos com uma produção na ordem dos
369 quilos por habitante ano. Quem dera que isto fosse ao contrário, pois, isto é, que o indiferenciado fosse 72 e o seletivo 300. Havia uma inversão, não é? Isso era ótimo, porque de facto isto tem implicações no custo depois do tratamento. Portanto, cada tonelada tratada pela Resolima de resíduos indiferenciados tem Doutor Constantino, estamos quase no final, estamos a ficar mesmo sem tempo. Vamos só aqui deixar uma nota final sobre o projeto Viana Abraça, que nós aqui falámos muito, que era muito interessante. Vamos aqui ver como é que aconteceu neste período entre 2019 e a presente data. Sim, o projeto de facto ele distingue-se, enfim, pelo seu pioneirismo, pela sua iniciativa, pouco igualável. Portanto, tem aqui questões do foro ambiental e do foro social, como todos nós sabemos. Mas com boa adesão? Sim, tivemos uma adesão para cima de 13 mil famílias até 2019. Hoje penso que até já são mais de 14 mil famílias, isto é, com possibilidade de fazer a recolha seletiva dos biorresíduos alimentares, a quem foi entregue na sua habitação um baldinho de cor castanha, para depois, isto na área urbana, porque na área rural, falamos na altura, distribuímos os compostores para as pessoas fazerem compostagem nos seus quintais. Na área urbana, de facto, foram distribuídos os tais 13 mil até 2019, e hoje são mais de 14 mil famílias com baldinho e, portanto, com possibilidade de fazer a reciclagem ou a entrega, a valorização de um composto de altíssima qualidade, que são os biorresíduos alimentares. Registamos foi que isto é tem havido alguma desistência. Alguns cidadãos têm vindo a resistir a participar no projeto por razões várias, compreensíveis. Os serviços compreendem que não é fácil estar no projeto e manter-se no projeto. É um projeto que é muito ambicioso, desde logo porque Viana do Castelo optou, do ponto de vista técnico, por aconselhar os seus cidadãos a não introduzirem os biorresíduos num saco plástico preservativo do contentor e depois colocar no contentor um saco. Portanto, como nós somos avessos ao saco, a humanidade deve ser avessa ao saco, ao plástico, a sugestão é que os cidadãos vianenses sejam diferentes de algumas cidades que Portanto, o balde é despejado diretamente no contentor próprio para isso. De rua. O contentor de rua, no início, os serviços, reconhecem que fizeram também aqui uma aprendizagem. Por exemplo, no início não tínhamos rotinas adequadas de lavagem desses mesmos contentores. Hoje já estamos bem melhores. Portanto, na altura, no início, não foi assim, e por isso, temos que pedir desculpa aos vianenses e pedir-lhes que regressem, porque hoje já temos melhores condições. Ele não é um projeto perfeito, longe disso, muito longe disso, mas visa de facto retirar cerca de 40% do peso dos resíduos que hoje transportamos para aterro e que tem um custo bastante significativo, portanto valorizando este material através da decomposição aeróbia deste material, que depois é devolvido à terra em condições de um fertilizante absolutamente natural e sem qualquer tipo de contaminante. Só dizer que de 2020 para 2021 houve um decréscimo de facto de 151 toneladas em 2020 para 103 toneladas em 2021. Portanto, também porque as pessoas resistiam à tal pega dos contentores, decorrente da Covid, etc. Mas eu estou confiante que as coisas vão melhorar, tal como nós temos vindo a melhorar no terreno também na prestação deste serviço. Dizer só que a rede de restauração, essa manteve-se, e portanto os nossos restaurantes hoje são um exemplo para todo o país. Muitos municípios vêm visitar o Viana Abraça
abraça este projeto e ver também a nossa rede de recolha da restauração, frutarias e cantinas, etc., que se manteve muito perto das 1000 toneladas por ano desta fileira de material de altíssima qualidade. Portanto, aí muito boas notícias. Obrigado, Dr. Constantino, por ter estado connosco nesta edição do Mais Ambiente, neste ano de 2022, aqui hoje com esta resenha quase obrigatória por causa da paragem de 2 anos devido à Covid-19. Nos próximos programas, obviamente, falaremos aqui de outras coisas, como, por exemplo, das campanhas de recolha, por exemplo, dos resíduos verdes, ou até daquele material elétrico, aparelhos ou dos monstros, como também já aqui falamos hoje. Deixamos isso para outras emissões. Quero agradecer a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo a estas emissões. Obrigado, e nós voltaremos a encontrar proximamente aqui no Mais Ambiente. Obrigado, ouvintes. Até uma próxima oportunidade.